Boa noite, mais um Papo de Marketing começando. Hoje vou falar sobre como trazer as pessoas certas para suas campanhas. Isso é muito importante, né, para quem quer ter resultado com as campanhas de anúncio. Então, sejam bem-vindos, né, a galera que vai chegar junto aí. A Carla. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Então, vamos começar falando sobre a competição que existe hoje no digital para conseguir a atenção das pessoas, né? Hoje, todos nós que estamos no digital, a gente está competindo para conseguir atrair a atenção das pessoas, né? E a gente está nesse mundo digital, eu gosto de falar esse universo, né, do mundo digital, que todos nós começamos, fomos de uma maneira ou de outra empurrados, né, cada vez mais para ficar conectado, né? As plataformas, a Beth, boa noite, minha esposa, companheira, a equipe, né, que a gente costuma brincar assim, a nossa equipe que está sempre nos dando suporte aí nas gravações dos vídeos, dos conteúdos que eu tenho postado. Tem muito conteúdo de valor, né, aproveitando esse gancho, muito conteúdo que eu tenho compartilhado, de tudo aquilo que eu tenho aprendido. Eu entrei no marketing de cabeça a partir de maio desse ano, um pouco após a história da pandemia e tal. Tive que me reinventar. Então, como eu estava dizendo, a gente está disputando com os peixes grandes no mercado, né? A gente está concorrendo com vários players que a gente chama, né? Que é a galera que está já jogando num outro nível desse jogo, né? Essa galera investe milhões de reais em campanhas de anúncio para lançarem seus produtos, seus serviços, né? E nós que ainda não estamos nesse nível, a gente está injetando menos grana e a gente está disputando com eles. Então a gente, quanto mais a gente tiver assertividade nas nossas campanhas, nos nossos anúncios, mais é o nosso a nossa chance de conseguir êxito, né? Porque na realidade, vamos ser sinceros, o que a gente busca? A gente busca resultados, né? E eu me identifiquei muito com essa questão do marketing, porque eu venho da área de telecomunicações, a minha formação técnica é em eletrônica, depois eu fiz uma formação em gestão de tecnologia da informação e sempre fui, desde novo, eu estou em contato com essa parte de informática, de tecnologia da informação, né? Então, eu vi crescer muito desde 93 que eu comecei mais ou menos a essa parte de computador, de internet, né? Sou do tempo da internet de escada, né? Aquele barulhinho lá do modem lá, que é um barulhinho que muitos da nova geração nem conhecem, né? Que ele fazia todo uma checagem lá para estabelecer a conexão e aquele horário da madrugada era um horário mais barato porque era pela linha telefônica, toda aquela história. Então de lá para cá muita coisa mudou, né? Esse nível desse jogo ficou muito mais alto, né? As pessoas investiram muito dinheiro em conhecimento e também em plataformas, em ferramentas, né? Que potencializaram tudo isso. Hoje em dia as plataformas que são as mais valiosas e que detêm um cabedal de informação assim é a plataforma do Facebook, né, na qual eu tenho trabalhado bastante com anúncios. Quando eu falo Facebook, dá para a gente se entender Facebook e Instagram, né? E tem a plataforma concorrente que é a do Google, né? Google que tá lá o Google e o YouTube.
né, que também dá para fazer campanhas para Facebook, para Google Ads, né? E é uma coisa que eu estou aprendendo. E muita gente está ganhando muito dinheiro com essas plataformas. E uma coisa que é bom salientar, antes de a gente entrar nessa questão de como que a gente vai fazer, a gente tem que lembrar que essas plataformas elas são nossas amigas, porque elas querem que o nosso conteúdo, elas querem que a gente acerte o nosso público, porque quanto mais a gente acertar e mais resultados nós termos no nosso negócio digital, melhor para elas, porque mais anúncios nós vamos querer pagar, mais nós vamos gerar lucro para essas plataformas. E falando em Facebook, o cara que detém o ativo mais valioso do mundo é o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, né, que alguns chamam de Tio Zuck, né? Ele já foi, até para a gente ter uma ideia, já foi chamado nos tribunais americanos para prestar conta sobre todas essas informações e o poder que ele tem de controlar as massas, né? E esse controlar as massas não quer dizer que seja um controle no modo assim negativo, né? Mas de conhecer informações sobre nós, sobre as nossas vidas e muitas vezes mais do que a gente imagina, né? Eu até tenho um documentário que é interessante, eu assisti com a minha esposa esses dias, se chama Dilema das Redes Sociais, ou em inglês é Social Dilema. Então, lá nesse documentário aparece muita coisa assim, de uma forma bem clara, como é que funciona a parte do algoritmo do Facebook. E então, eles têm muitas informações, às vezes essas informações são tão preciosas e tão precisas, melhor dizendo, que eles sabem até o que a pessoa vai, as ações que a gente vai tomar, porque eles cruzam muito essas informações e eles já estão armazenando nesses bancos de dados gigantescos há muito tempo. Então vão coletando essas informações, o que a gente acessa, o que a gente fala, que os nossos celulares já captam isso, quais são os nossos interesses, como é o nosso comportamento, até o nosso comportamento emocional, né? Eles sabem de tudo isso. E isso é que deixa o algoritmo tão preciso, né, o algoritmo do Facebook. Então, essa, essa, esse conhecimento todo, né, do Facebook, ele é muito importante para nossas campanhas de anúncio. E às vezes a gente tem que deixar o algoritmo trabalhar, e a gente vai falar isso no método que eu vou falar aqui sobre a parte de segmentação, tá? Mas antes de falar, a gente tem que, eu vou trazer uma história aqui para a gente, para, sim, né, elucidar essa questão de ter um método, já que eu falei em método, né? Eu lembro quando adolescente eu fui numa pescaria com os amigos e nunca tinha pescado, né? E no interior do Rio Grande do Sul, cidade onde eu nasci, lá o estado onde eu nasci. E a gente, cada um levou uma vara de pesca lá para a beira do rio. E essa vara de pesca tinha dois anzóis, né? E lá por determinada altura do campeonato, eu senti que tinha um peixe tinha fisgado esse anzol, essa isca, e puxei. E na realidade, para minha surpresa, veio dois peixes nos dois anzóis, nessa única vara. E foi assim, eu fiquei muito assim alegre, feliz, né, por ter pescado dois peixes e eu nunca tinha pescado antes. E o que é isso, né? Isso é, eu tive sorte. Eu não usei método nenhum, simplesmente sorte de principiante, como se diz. E o método é aquilo que nem uma professora minha de tráfego fala, né? O método é aquilo que diferencia os sortudos daqueles que são competentes. O método ele vai te dar essa vantagem, né? De ter um conhecimento do que tu está fazendo, e é muito importante a gente conhecer e entender
como fazer da maneira correta, da maneira não só a maneira correta, mas da maneira assim que já tenha outras pessoas que desenvolveram esse método, desenvolveram com base em resultado, né, através das suas experiências. Outras pessoas gastaram muito dinheiro com campanhas para chegar nesse método. E então a gente não precisa estar reinventando a roda, né? A gente já vai encurtar o caminho, que nem eu gosto de falar, né? Encurtar a curva do nosso aprendizado. Porque às vezes a gente fica sem um método, a gente fica cegas. A gente vai testando muita coisa e tal. E às vezes essas coisas a gente tá botando dinheiro fora, né? Ou investindo em aprendizado. Mas se outras pessoas já investiram, já gastaram uma grana alta para ter esses resultados e desenvolver esse método, então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar isso. Até uma das coisas que eu quero trazer assim, deixar para reflexão, que é não tente reinventar a roda, né? A gente pode seguir alguém que já testou muitas vezes, que a gente já um método que já foi validado, né? E outro detalhe importante é aquilo que a gente vai delegar nós somos uma empresa, né, no marketing digital, né? A gente, cada pessoa que quer vender um produto, que tem lá um infoproduto, que tem um serviço para oferecer, ela é uma empresa, né? Independente se ela tem um MEI, um CNPJ ou não, ela é uma empresa, ela tem que sempre ter isso em mente, né, para começar a trazer essa questão profissional, né, para o marketing digital e não delegar coisas que são ao seu o core mesmo, né? O core é o núcleo, a espinha dorsal do seu negócio. Então tem coisas que não dá para delegar. Você tem que, de preferência, entender um pouco de cada área, e o marketing digital, eu gosto de sempre dizer que ele é um grande guarda-chuva, né? Com várias especialidades ali, com vários conhecimentos, com várias áreas, desde o tráfego, desde a parte de copy, desde a parte de criativo, de produção de vídeos, de edição, né? Tudo isso é conhecimento muito importante de a gente entender, né? De a gente saber, mesmo que a gente não vá se dedicar profundamente, a gente tem que saber ou pelo menos um pouco. Até esses dias eu estava vendo uma live e falava sobre a pessoa entender sobre programação. Outra coisa que eu não falei, mas que é importante também, entender um pouco sobre página, né? Página, porque dentro dessa, desse produto, desse serviço, você vai ter que ter uma página, vai ter que ter um site, vai ter que ter um blog, vai ter que ter alguma coisa ali ligada a essa parte de web design, né? Então tem que entender um pouco disso, né? Desse universo. E hoje em dia tem muito conteúdo disponível na internet, com muitas informações que nos ensinam a fazer um site, né? A fazer uma página de vendas, a fazer uma página de captura, uma landing page. Então é bom a gente entender um pouco de cada uma dessas ferramentas, desses ofícios, dessas profissões, né? Para que a gente não fique às cegas, né? E quando a gente delegar, quando a gente contratar alguém, a gente consiga entender o que aquela pessoa está fazendo, conseguir entender pelo menos um pouco, né? Mesmo que não seja nas minúcias, mas pelo menos um pouco. Aí a gente vai conseguir até para contratar uma pessoa, um profissional, ter mais assertividade. Então vamos falar sobre o método. O método que eu quero trazer aqui, que eu aprendi, né, que é o método que eu sigo, ele tá poderia ser três letras, né? O OSO, quer dizer oferta, segmentação e otimização. Então, eu vou falar sobre cada uma desses três pilares, digamos assim, desse método. A oferta, a gente tem que ter uma boa oferta do nosso produto. Tudo começa com uma boa oferta. As pessoas, elas querem fazer, elas pagam e compram as boas negociações, né? Tem que ser, se fala muito no marketing, né, da oferta irresistível.
E muitas vezes a gente vê ofertas que não são irresistíveis na realidade, né? Às vezes as ofertas são ofertas que as pessoas resistem, elas não compram. Elas não compram aquilo ali porque tem vários motivos. Ou porque não tem dinheiro, é uma das principais objeções. Ou porque acham que elas não vão conseguir fazer aquilo ali. Ou porque não viram uma oportunidade boa, né? A oferta não conectou, né? Não trouxe aquilo que ela precisa naquele momento. Então tem várias etapas, né? Eu vou falar depois na questão do funil, né? Que é a parte de consciência que a pessoa tem níveis de consciência, né? Dependendo da etapa do funil. Então, a gente pode pensar assim, por exemplo, lá dos combos do Burger King, do McDonald's, às vezes o Burger King oferece aquela história, compre dois hambúrgueres, dois lanches lá pelo preço de R$ 15, R$ 20, e um só é R$ 11, R$ 12. Então a pessoa se sente assim, dificilmente a pessoa vai querer um só pagando R$ 11, R$ 12, sendo que tu pode pagar R$ 15 e levar dois. Então é uma oferta irresistível, a pessoa sente-se que está levando vantagem, que está fazendo um bom negócio. E no McDonald's também, né? Apesar de eu não consumir assim, mas eu sei que eles fazem essas ofertas assim, porque eu já levei sobrinhos do McDonald's, já fui quando eu morava em Porto Alegre, e eu sei que eles têm, mas por mais tantos reais você leva uma batata frita grande, ou você leva um refri grande e tal. E sempre tem aquelas coisas assim. Então a pessoa se sente, só mais R$ 2, só mais R$ 3, e acaba aderindo àquilo ali, né? Então, essa é porque ela tem uma noção de que está fazendo um bom negócio, né? E isso essas grandes marcas já estudaram, já validaram, já entendem como é que é o pensamento humano, né? Isso aí é muito importante a gente ter em mente quando a gente vai fazer uma oferta. E alguns produtos que são feitos lançamentos, as pessoas acabam fazendo aquela questão dos bônus, né? E botando bônus para aqueles primeiros que comprarem, para aqueles primeiros que entrarem naquela turma, quando vai abrir o carrinho para ofertar o seu produto, o seu serviço. E vão enfatizando esses bônus, né? Para as pessoas sentirem que, tipo, pô, tá valendo muito a pena entrar nessa comunidade ou comprar esse curso, porque olha só o que tem de bônus, né? Então, tudo isso são estratégias da oferta lá, da parte principal. Tudo começa com uma boa oferta, beleza? E falando sobre o funil, que eu disse que ia explicar, eu já fiz uns posts aí sobre como funciona esse funil, né? No topo do funil é o público que não sabe nada sobre você, que é o público que a gente chama público frio. É um público que não tem consciência nenhuma sobre a sua existência no meio digital, não tem consciência sobre o seu produto, sobre o seu serviço, não sabe nada. Esse é o público extremamente frio. Então, esse público, a pessoa precisa a sua oferta, as suas campanhas, elas precisam trazer uma conexão, um tipo de abordagem. Imagina você tá ali navegando e ninguém tá navegando na internet ali ou no Instagram e pensando, hoje eu vou comprar um curso, hoje eu vou comprar um produto. Não, as pessoas, qual é os principais motivos que nos fazem ir para as redes sociais? O primeiro deles é entretenimento, o segundo é relacionamento, né? Buscar saber como é que tá a vida das pessoas, né? Muitos buscam saber das fofocas, quem pegou quem ficou com quem casou, quem separou.
né? Depende de cada pessoa, mas tem muita gente que busca isso nas redes sociais, né? Postar as fotos das suas viagens, postar o que estão fazendo, o que está comendo. Então, e a outra coisa, a terceira coisa que as pessoas buscam é informação, né? Mas é difícil as pessoas chegarem e dizer, hoje eu vou entrar no Instagram para comprar algum produto. É raro, pode até existir, mas são poucas as pessoas, são poucos os casos, né? Então, esse anúncio, para esse público frio, ele tem que ser um anúncio mais light. Lembra que a pessoa não tem consciência. Não adianta você fazer um anúncio e fazer a sua campanha e atacar esse público frio com anúncios muito técnicos, já fazendo tentando fazer a venda. Imagina, a pessoa está lá navegando ali, passando o feed ou dando uma olhada no stories e aí cai aquele anúncio ali, compre tal curso porque é bom para isso, para aquilo, tal, tal, tal. Não é bem assim, para um público frio que não tem consciência nenhuma daquele produto ou de quem é você, pô, quem é esse louco que está tentando me vender, mais um tentando me vender alguma coisa, não é assim que funciona. E muitos incorrem nesse erro, né? Porque existem esses níveis de consciência. Você tem que fazer anúncios mais para despertar a conexão ali, tipo falar coisas assim. Sabe por quê? Sabe o que tem comum entre a Alibaba, a Airbnb e Uber, que são as maiores potências aí hoje em dia também? Uh, o que eles têm? O Uber não tem nenhuma frota de carro. O Airbnb não tem nenhum imóvel, não tem apartamento, não tem casa. E a Alibaba não tem nenhum produto em estoque, né? E eles são gigantes. Como que eles conseguem ser gigantes? O que eles têm em comum é que eles sabem chamar a atenção do seu público. Eles sabem chamar a atenção através das suas campanhas, né? Tem uma inteligência, tem uma equipe muito bem preparada trabalhando nessas corporações e que sabem muito sobre copy, né? Sobre copywriting, que é a arte de escrever textos persuasivos. Eles sabem falar, eles sabem fazer os criativos, que são os anúncios com imagens que chamam a atenção, que prendem a atenção da sua audiência, né? E aí as pessoas acabam sendo impactadas e terminam virando clientes, né? Acabam, tipo, que a gente fala, né? Virando a conversão, né? Se converte essas pessoas em clientes. Então, esses anúncios têm que ser de um tom mais para gerar essa conexão. Anúncios menos técnicos, né? E também com esse viés de coisas que impactam, né? Que uma headline bem elaborada, né? A pessoa não vai resistir, né? De não clicar ali e dar uma olhada, né? Eu como estudo um pouco sobre a parte de copy, aquela coisa que fala para o lado, aquele criativo que fale para o lado emocional, né? E não para o lado racional, porque a gente compra com a emoção e justifica com a razão, né? Então, esse é o primeiro topo do funil, né? O primeiro nível, digamos assim. Depois nós passamos para o público quente. Esse público quente, a gente tem que estar gerando conteúdo de valor. Já pode ser, aquele público que já sabe que você existe, que já começou a te seguir, que já sabe no que você trabalha, com o que você trabalha, e já tem uma certa conexão, né, por algum motivo. Então, esses anúncios já podem ser um pouco mais aprofundados, esse público tem um pouco mais de consciência, né? Já dá para falar sobre coisas técnicas, por exemplo, essa parte técnica do tráfego, por exemplo. Eu já posso falar,
sobre métricas, eu já posso falar sobre CTR, CTA, que são algumas métricas, CPC, que são algumas métricas do tráfego. Então, porque pessoas já me seguem, já me conhecem e acabam entendendo, querendo saber mais, né? Ah, mas o que o Ricardo está falando? Eu quero saber um pouco mais sobre isso e eu tenho acompanhado o trabalho dele, eu tenho acompanhado as postagens. Então, até um nível que você vai elevando essa consciência até chegar no nível de converter essa pessoa num cliente, né? Outra coisa, esse conteúdo tem que ser um conteúdo de valor, ele tem que ser um conteúdo que agregue, né? De preferência que traga alguma solução para as pessoas. Outra coisa, a gente pode trazer provas sociais, né? Que esse público já está engajado com você, ele vai gostar de ver provas sociais, porque resumidamente a pessoa quer resultado, né? E se você tem esses resultados, se você já tem clientes, se você já conseguiu transformar a vida em alguma área das pessoas, é importante coletar testemunho dessas pessoas para usar como prova social. E uma das provas sociais, eu estava comentando com a minha esposa agora há pouco, que mais funciona, que o pessoal traz bastante e faz questão de trazer e mostrar, é aquela que toca no emocional. Às vezes, por exemplo, no tráfego, as pessoas às vezes tem pessoas que começam com bastante dinheiro a investir em campanhas. Mas o legal é trazer aquelas pessoas que começaram é, do zero, né? Pessoas que começaram do zero, começaram com um pouco de investimento e que obtiveram bons resultados. Não vou dizer grandes, mas bons resultados. E isso é o que causa mais impacto nas pessoas, porque as pessoas começam a ver, tipo, bah, se ele conseguiu investindo, sei lá, R$ 500 e faturou 5 mil, 10 mil, então isso também eu posso, né? É possível. A gente estava analisando um player ali de trader, ele estava falando, que a minha esposa estava acompanhando no YouTube, e ele estava falando trouxe uma prova social de uma pessoa que era da favela, uma pessoa que não tinha, foi demitida, que não tinha quase nada de dinheiro e conseguiu ganhar R$ 1.600. E essa pessoa estava muito emocionada, muito feliz, né? Porque para ele era bastante, né? Essa grana aí. E ele conseguiu investindo muito pouco. Então, tudo isso nos toca, assim, né? Tipo, a pessoa lá da favela, a pessoa não sabe nem falar direito, às vezes, né? Bem humilde e tal. E a gente fica impactado, né? Eu, quando conheci o Fórmula de Lançamento, por exemplo, eu vi o Érico Rocha trazer vários exemplos que tocavam o emocional. Pessoas que não tinham tempo, pessoas que tinham quebrado empresas, pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que não tinha nem internet em casa. Tem um casal lá que é um exemplo que ele traz, que é um dos exemplos mais marcantes, assim, porque por que trazer esses exemplos também? Além de tocar no emocional, também faz com que as pessoas reflitam. Se aquela pessoa sem internet, sem estrutura, sem tempo, com filhos, né, conseguiu, eu também consigo. Então, o objetivo é mostrar que é possível, é para quebrar as objeções, né? Porque às vezes a gente tem o nosso público em potencial, nosso avatar, ele tem inúmeras objeções. Nós precisamos estudar esse avatar, esse cliente em potencial. A gente precisa saber quais são as suas dores, quais são as suas objeções, né? Bem a fundo, porque daí a gente consegue trabalhar isso nas nossas campanhas de anúncio. A gente vai conseguir mais conexão com eles. Uh, Essa é uma parte muito importante da quebra de objeções. Inclusive, até um dos motivos que as pessoas que
que lançam, fazem lançamentos, tem infoprodutos, até não só de lançamento, mas também lá no Perpétuo, para que a pessoa pode comprar a hora que quiser. Elas trabalham com os bônus. Alguns bônus não são só porque ela quer dar brinde para os seus clientes. Não. Alguns bônus são para quebrar objeções. Um exemplo de um bônus que se tornou comum hoje em dia os infoprodutores oferecerem é aulas ao vivo. Por que essas aulas ao vivo? Porque muitas pessoas diziam, mas eu vou comprar esse curso, esse treinamento e depois? E se eu não conseguir aplicar? Para quem que eu vou perguntar as coisas, né? E aí nas aulas ao vivo, aí as pessoas começam, os infoprodutores, né, começaram a incluir aulas ao vivo para quebrar essa objeção. Não, pode comprar porque tu vai ter aula, vai poder ver outros colegas sendo analisado, por exemplo, ou algum caso. No caso do tráfego, pode ser analisado suas campanhas, e aí a pessoa se sente mais segura, né? Tem aula lá, tem uma interação com o especialista, tem uma interação com os colegas, pode aprender com os erros dos outros, né? Sabendo que aquela dúvida que ela tem ou pode ter no decorrer do curso, outras pessoas também têm, e aí ela se sente mais segura para resolver, se sente mais acolhida, digamos assim. Então, esses bônus também servem para quebra de objeções. O que mais que a gente vai... tá. Eu vou falar sobre uma coisa que eu quero trazer aqui, é que não existe certo e errado nas campanhas. O que existe é mais do mesmo. O que é mais do mesmo? É comum a gente ver muitos anúncios repetidos de produtos diferentes, mas com a mesma pegada, né? Um exemplo de produto para emagrecimento. Às vezes a pessoa bota lá uma foto lá da pessoa, sei lá, saindo de uma loja lá, com umas sacolas de roupa, ou bota lá umas fotos de biquíni. Isso aí é comum para produtos de emagrecimento, esse tipo de criativo. Na realidade, tem que ser trabalhado outros tipos de criativos, outros tipos de anúncios que saiam um pouco do comum, mas que também conectem com a dor daquela pessoa. Qual é a dor daquela pessoa que quer emagrecer? Como ela se sente quando ela bota uma roupa e não serve? Um criativo que eu vi esses dias, estava analisando, foi de uma pessoa que vendia produto para emagrecimento, e ela fez um criativo bem fora do padrão, por exemplo, mas que tocou na dor. Uma pessoa mais gordinha, que a calça estava descosturada, uma pessoa que sentou ali e a calça descosturou na perna. E essa foto foi muito impactante, e conseguiu reduzir o custo da lead dela, de R$ 4 e pouco para menos de R$ 1. Então, o que é lead, né? É aquele contato de e-mail da pessoa. E quando as suas campanhas elas não estão bem elaboradas, assim, quando não tem uma copy bem feita, quando não tem um criativo bem feito, a lead acaba aumentando. Por quê? Porque o algoritmo tem mais esforço para conectar com aquela pessoa, né, com a audiência. E agora, se é um criativo bem elaborado, aquilo ali ele faz menos esforço, porque as pessoas clicam, as pessoas se interessam, então a entrega é mais fácil. E aí torna a lead mais barata. E também, se tu não está trabalhando com lead, então isso também serve para produtos que tá para vender direto na página de vendas, né? Não precisa captar lead, pode mandar tráfego direto para a página de vendas e vai gerar a conversão da pessoa ali num comprador. Então, isso tudo tem que estar bem conectado, bem elaborado.
O tráfego em si, ele não faz milagre, eu sempre gosto de frisar isso, né? Que é um dos mitos, né, que algumas pessoas têm, e não só por culpa delas, né? Às vezes as pessoas têm esse mito porque às vezes os próprios gestores de tráfego, alguns, falam isso, né? Ah, tipo, tu pode investir, eu já investi, sei lá, 2.000 e faturei 15.000, faturei 20.000, criar uma grande expectativa no seu cliente. E aí as pessoas acabaram criando esse mito que o tráfego que vai fazer explodir o seu negócio. E na realidade não é assim. Um bom tráfego com uma página ruim, ou um produto ruim, uma oferta ruim, ele não vai conseguir fazer milagre. Agora, um bom tráfego com uma boa copy, com uma boa página de vendas, com uma boa oferta, aí a coisa vai fluir. Né? Então, essas coisas têm que estar bem, imaginem como uma engrenagem. Né? Se uma pecinha ali está ruim, vai afetar toda a engrenagem. Então, o tráfego ele é uma parte dessa engrenagem, a copy é outra parte dessa engrenagem, os criativos, né, é outra parte, é a página de vendas, tudo isso são partes da engrenagem e que tem que estar tudo bem alinhado para que essa engrenagem possa se desenvolver, se desempenhar, ter um andamento fluido, bom, né, trazendo bons resultados, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer o retorno, né? Você investe X e você quer ver o retorno daquele X. Né? Você não quer trabalhar no prejuízo. Então, isso é uma construção que a gente vai fazendo, vai aprendendo, e quando a gente tem um método, esse método vai nos nortear, né? Por que eu falei que vai diminuir a nossa curva de aprendizado? Porque a gente vai ir mais direto ao ponto, a gente sabe para onde ir, a gente sabe como corrigir o curso. Sem esse método, a gente pode ir fazendo caminhos sinuosos, caminhos que às vezes, tu chega lá e tipo, vou ter que voltar porque isso aqui não me levou a nada, não tive resultados. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão das imagens desses criativos, que as imagens que mais conectam com as pessoas são imagens natives. O que são imagens natives? São imagens reais, imagens de você fazendo alguma coisa. Se você é um especialista em fisioterapia, né? Uma imagem native é você, sei lá, com uma parte lá explicando, dando uma aula, por exemplo, ou fazendo um atendimento explicando determinadas partes do corpo, parte técnica, você mesmo no front, né? Se você está dando uma palestra, se você está dando uma aula, se você está dando um workshop, captar essas imagens de você em ação. Essas imagens que conectam mais, porque pessoa gosta de pessoa. Né? Não adianta existem muitos criativos que trazem só fotos ali, montagens, né? De objetos ali criados pelo computador e tal. Essas imagens não conectam tanto. Inclusive, até esses tempos eu estava analisando alguns de alimentação. Aí tinha umas imagens assim soltas de determinados produtos, e aí tinha uma outra imagem mais elaborada que era um prato com aqueles produtos no prato, tipo um açaí com um monte de cereais, com algumas frutas e tal. Daí, tipo, dá vontade, desperta a nossa aguça, nosso paladar ali, dá vontade de comer, né? E tem aqueles também, pessoal que trabalha com delivery. Eu também já dei uma ajuda para uma amiga que estava trabalhando com hambúrgueres artesanais, e eu falei para ela, ó, legal esse teu criativo, mas dá para melhorar, porque ele tá dando muita ênfase, era uma foto de um hambúrguer, e ele tá dando muita ênfase no pão. E na realidade, se a gente observar aquelas fotos do McDonald's, por exemplo, qual é a ênfase naquela foto do lanche do McDonald's? A ênfase é nos recheios, é no hambúrguer. Inclusive as pessoas até reclamam que aquilo ali é uma propaganda enganosa, né? Que a gente vê, parece que é bem grande, parece que é E aí na hora
que a gente compra é bem pequenininho e até pode ser saboroso e tudo, mas não tá muito, às vezes, algumas pessoas reclamam e dizem que não condiz muito com aquele criativo que eles fazem, que é trabalhando nas cores, né? Essa questão das cores são muito importantes, né? Uma das imagens que também tem bastante assim, bastante impacto é aquelas imagens, às vezes, preto e branco, com alto contraste, né? Não que você vá usar somente essas imagens, somente imagens preto e branco, mas de vez em quando é bom colocar, porque na tela do nosso celular, do nosso tablet, o iPad, é tudo muito colorido, né? Então, às vezes, quando você está ali navegando, rolando o feed ali, se surge uma imagem preto e branco com um alto contraste, aquilo ali tende a chamar mais atenção. Então, é uma dica de testar esse criativo, fazer criativos com imagem preto e branco com alto contraste. Que mais? Trabalhar bastante imagens que quebrem padrões, assim, né? Que às vezes as pessoas, determinados produtos, parece que todo mundo faz igual, né? Então a gente tem que pensar se a gente não tem essa criatividade, fazer contato com alguém que tem, contratar alguém que tem, nem que seja um freelance, né? Se não quer contratar alguém de carteira assinada ou para trabalhar na equipe mesmo, na empresa, contratar um freelance. Existem vários profissionais que trabalham como freelance, né? E às vezes a relação custo-benefício é bem legal. Para trazer essa questão de criativos bem elaborados, né? Com essa quebra de padrão, assim, tipo, bom, trabalho ali com, sei lá, seguro de vida. Tem uma que ficou famosa, assim, que é uma velhinha fazendo esse sinal, assim, do rock and roll. E era sobre seguro de vida, né? Uma coisa bem fora do comum, assim. A maioria dos seguros de vida é bem diferente, é outra pegada. Então aquilo ali já quebra o padrão e aí chama atenção, porque a gente precisa chamar atenção. O nosso anúncio precisa chamar atenção. Porque senão é aquela história, a gente está concorrendo com os grandes, né? Os grandes players, ou não só esses infoprodutores, os grandes players, mas também com, sei lá, as celebridades, né? Com figuras públicas, políticos. Então, essa galera tem milhares de seguidores e alguns investem bastante também. Então, como que tu vai ficar na frente conseguir captar essa atenção? Através dessas imagens que quebram o padrão, né? E aí a pessoa, o primeiro momento é conectar com ela para que depois ela vá decidir se vai te seguir, se vai se conectar contigo, vai querer se aproximar, né? Ou não. Mas é essa primeira conexão que é importante a gente focar. E as imagens natives as que convertem mais. Elas convertem até 40% ou mais. E outra coisa é os stories. Os stories do Instagram são uma oportunidade assim que hoje em dia é mais barato, por enquanto, né? Está mais barato para anunciar para o Stories. E também ele aumenta bastante o nosso engajamento. E principalmente se você botar lá uma chamada lá, que é uma CTA, né, que é esse Call to Action, que é a chamada para ação. Clique ali, faça isso, arraste para cima. E também tem aqueles stickers, né, que é umas coisinhas que você bota lá, tipo um sticker, ligue o som, porque a maioria das pessoas hoje em dia usam o celular em sound off, né, sem volume. Então, quando passa aquela imagem, se você está falando ou quer que ele escute aquele áudio, se tu não avisar ele, a pessoa nem vai se ligar que tem que botar o som, né? Então, bota aquele lembretezinho, o stickerzinho ali, liga o som, ative o seu som. Isso ajuda bastante. E aproveitar o Stories, né? Fazer Stories constantemente
para chamar a pessoa ali para interagir com você, né? Tem muitas pessoas ali que têm o hábito de olhar os stories e por isso que tá mais barato também. Então, isso tudo que eu falei até agora é a primeira parte do método, que é a oferta. Isso está tudo dentro da oferta. Né? Agora que eu vou falar sobre segmentação. O que é a segmentação? Segmentar é quando você pega partes, ao invés de você pegar e deixar o público aberto, amplo, você começa a segmentar por idade, que são as segmentações mais comuns, né? Por região, por sexo, por gênero, né? E só que aí que mora o perigo, porque quanto mais você segmentar, mais você está engessando o algoritmo do Facebook. E, sinceramente, o algoritmo do Facebook sabe muito mais inteligente que nós. Porque ele precisa principalmente no início, né? Ele precisa de liberdade, digamos assim. Menos segmentação. Menos é mais, nesse caso. Menos segmentação, ele vai conseguir trabalhar. Você tem que deixar ele por um tempo trabalhar, buscar. Ele sabe o que buscar para você. Você pode. Só vai segmentar. Vou trancar aqui que recebi uma ligação. Você tem que segmentar somente aquilo que você sabe que é imutável. Uma característica imutável do seu avatar. Por exemplo, está vendendo roupa feminina. Então, o gênero é só para mulheres. Né? Isso é uma característica imutável. A não ser que você diga, mas um homem também pode comprar para sua esposa, ou o pai pode comprar para sua filha. Pode, mas ele é exceção. Então, se você quer atacar a exceção, você vai pagar muito mais caro por isso. Então, deixe a segmentação para feminino, nesse caso da roupa feminina, né? Agora, idade. Você não sabe que idade tem a mulher que vai comprar esse produto, a não ser que você esteja vendendo roupa para pessoa idosa, né? Para senhoras. Aí você sabe, você pode segmentar uma faixa etária de pessoas mais idosas. Mas se você não tem certeza, não segmenta. Porque quanto mais segmentar, mais dificuldade você vai estar colocando, mais dificuldade mesmo, né? De menos liberdade para o algoritmo trabalhar. E ele sabe muito mais, o Facebook sabe muito mais da nossa vida do que nós mesmos, às vezes. Que nem aquela história que eu conto, às vezes, que o menino fala assim pro pai, não me lembro direito, mas é mais ou menos assim, é verdade, meu pai me disse que o Facebook sabe muito mais da nossa vida do que nós. Daí, acho que não sei se é o Zuckerberg, que ele responde, sim, sabe mesmo, e ele não é seu pai. Então, é uma piada que rola aí na internet. Então, a gente tem que deixar esse algoritmo que sabe muito, que é a inteligência artificial, né, que existe já nesse documentário que eu falei, fala sobre a inteligência artificial, que é o dilema das redes sociais. Uh, essa inteligência artificial são milhares de computadores espalhados por vários lugares, assim, tem do Google e tem do Face, né? E esse algoritmo é violento, assim, é um cabedal de informações, assim. Então, tranquilo, deixa rodar as campanhas o mais aberto possível, principalmente no início. Depois, aí deixa essas campanhas rodando uns 3 dias para depois você começar a fazer uma análise. Aí você vai analisar quais as informações. Por isso que a gente diz que quando a gente está investindo em campanha de tráfego, a gente está pagando para ter informações, pagando para aprender, né? A gente tem que entender essas informações, vão nos trazer métricas que a gente vai analisar, e aí através dessas métricas a gente vai conseguir entender
A gente vai poder abrir lá as campanhas e ver qual a plataforma que eu estou pagando que está mais cara. É o Face, é o Insta? Se for o Face, eu tenho que, de repente, direcionar minhas campanhas mais para o Instagram, né? E se for, né, aí a gente vai otimizar, né, através dessa análise das métricas. A gente deixa o Facebook trabalhar por uns dias e não que a gente não vá monitorar, a gente pode monitorar após 24 horas ali, já vamos ter algumas análises, mas o bom é 3 dias, mínimo 3 dias, para a gente tomar alguma ação. E através dessas métricas a gente vai poder entender se realmente aquilo que a gente pensava sobre o nosso avatar é real ou não. Porque às vezes a gente ele fez um levantamento, a gente tem em mente que o nosso avatar é o homem, e na realidade às vezes analisando, a gente pode, analisando as campanhas depois, a gente pode perceber que estávamos errados, porque o nosso avatar pode ser mulheres também, a idade também pode ser outra, né? E as regiões também que você tem muita gente que segmenta, vai fazer uma campanha que o produto pode ser vendido, se não for um produto físico, né, que tem a questão do frete, pode ser vendido para qualquer lugar do país e as pessoas começam a segmentar, ah, não, mas eu quero pegar a região que eu moro. Não, isso não faz sentido, tem que deixar o Brasil todo. Deixa o Brasil todo e aí depois, se um dia você já fez vários testes, uh, aqueles públicos de interesse, de lookalike, tal, aí você quer testar uma região específica, tudo bem, mas no início deixa aberto o Brasil todo. A não ser que seu produto seja físico. Aí não faz sentido. Aí tem que analisar, né? Se o produto está lá, tem uma gráfica lá ou um outro comércio, você vai fazer anúncio com essa segmentação de região, porque ninguém vai sair de um estado para o outro para ir numa gráfica, né? Ou num outro comércio. Então, uma loja de colchões, por exemplo, tem que pegar aquele raio ali de alcance 5 quilômetros, por exemplo, o bairro. O bairro tem que conhecer aquele estabelecimento. Aí faz sentido segmentar na nível de região. Se não, não. Se é infoproduto, deixa o Brasil todo. Essa é a parte de segmentação. Menos é mais. Quanto menos a gente segmentar, melhor ainda. Pelo menos no início, até a gente conseguir ir para outro nível do jogo. Tem vários níveis, né? A gente está pressupondo, partindo no começo, que a gente está no nível iniciante nesse jogo, beleza? E agora a parte de otimização. Otimização, a gente tem que ver o que está performando, ver o que tá ruim e tirar o que está ruim e deixar o que está bom. Né? Resumidamente é isso. É otimizar as nossas campanhas. Isso pode ser feito diariamente, né? Vamos supor que já passou aqueles 3 dias que você já entendeu ali, você vai analisar as métricas e as métricas elas não são tão complexas, né, quanto parecem. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas, mas na realidade não tem muito mistério, né? Tem um número X de métricas e cada negócio vai ter, né, cada estratégia vai ter as métricas principais, que são as guias, as que vão tem algumas que vão guiar ali, saber se tua página de captura está convertendo, está tendo quanto por cento de conversão, quanto que está o custo para levar as pessoas para sua página de captura, quanto que está o custo por aquisição, né? Então tem algumas métricas importantes, vão depender de cada negócio, de cada estratégia. Uma coisa que eu não falei lá no funil, eu falei sobre público frio e público quente. A terceira etapa do funil lá é o remarketing. Só porque agora me deu falei sobre a otimização, me lembrei do que eu não falei sobre o remarketing.
O remarketing é para aquelas pessoas que já tiveram, já passaram por todos aqueles níveis ali, nível de nenhuma consciência, um nível que tinham já consciência do seu produto ou serviço, que é o público quente, e aí as pessoas que foram lá para comprar e não compraram, ou pessoas que chegaram, né, até a tua página de compra, né, e desistiram, estão em cima do muro, né? E até uma história lá que eu que eu ouvi a minha professora lá falar, contar, que é aquela do diabo de um lado e Deus do outro. E aí a pessoa lá em cima do muro e Deus falando, ah, bem, pula pra cá. E o diabo quieto. E aí Deus lá, bem, pula pra cá. E aí chega uma hora um anjinho pergunta lá, ô seu diabo, por que o senhor não está dizendo para ele pular para o seu lado? Ele disse, porque quem está em cima do muro já está do meu lado. Então o remarketing é justamente para empurrar essa pessoa que está em cima do muro para comprar, né? Chega para fazer ela tomar a decisão, né? Se ela já teve contato com você, se ela já chegou até a página de compra e não comprou, tem que tocar remarketing. O remarketing é uma campanha que vai pegar essas pessoas e aí você tem vários tipos de remarketing, mas tem um remarketing inteligente, que talvez a gente, ao invés de só dizer, ah, você que pisou na minha página lá de compra e não comprou, compre. Isso é um remarketing meio sem muito efeito, né? Muitas vezes. Às vezes até pode funcionar, mas um remarketing mais inteligente é tu chegar e dizer para a pessoa, ó, se você está na dúvida ainda, sei lá, falar dos bônus, falar das condições de pagamento, falar sobre alguma coisa que você pode oferecer para essa pessoa que está na dúvida, para tirar ela da dúvida e para jogar ela para fazer com que ela tome a ação de comprar, né? Então tem uma estratégia no remarketing mais inteligente. E falando sobre a otimização que eu estava falando, só para concluir, hoje em dia o poder que as pessoas, que essas grandes plataformas têm, o maior poder é entender como é o comportamento das pessoas. Quem entende o comportamento das pessoas tem um grande poder na mão, né? Por isso que eu falava no início lá, falei sobre o Zuckerberg, que é o cara, o fundador do Face. Ele tem esse poder por causa que o Facebook tem entende muito, né, do comportamento, do nosso comportamento, através de tantos dados que eles já levantaram ao longo desses anos todos. Então essa é as reflexões que eu queria trazer para a gente conseguir trazer melhores os clientes para nossas campanhas. Então, minha equipe já está sinalizando do horário aqui. Essa live vai ficar salva, espero que tenham gostado. É um conteúdo assim bem de esclarecimento, né? Falando sobre o método, a diferença do método, de ter um método, né? Ter um guia, para não ficar perdido aí, porque tem muita informação desconectada na internet, tem muita informação, mas também tem que se chama, até o pessoal chama, como é que é, embriaguez de informação, umas coisas assim, né? Tem muita coisa solta por aí. Então quando a gente busca um método, busca um mentor, um professor, o conhecimento assim num lugar com pessoas que já fizeram testes, que já validaram, que criaram esse método através da sua prática, da sua atuação no campo de batalha, que eu gosto de falar, né? Não adianta, às vezes tem muita gente falando aquilo que não faz, que nunca fez, né? Então a gente tem que buscar pessoas que já fizeram, que já atuaram no campo de batalha há muito tempo e conseguiram esses resultados e então desenvolver esse método, né? Porque a gente está atrás também de resultados e a gente tem que ser movido por resultados, né? Não adianta a gente estar gastando dinheiro, e eu sempre falo, né? Muitas pessoas ainda nem sabem
que aquele botãozinho impulsionar é só gasto de dinheiro. Beleza? Então tá, galera. Boa noite, gratidão. Até o próximo papo de marketing aí. Fiquem na paz. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou salvar?